E aí você vai para a delegacia sentar do outro lado da mesa, né? Aí eu vou só para ser amparada mesmo. Foi feita investigação? Pegaram o seu celular deve é necessário uma investigação? Não precisa? Não, fizeram uma perícia de local de crime, né? Sim. Fizeram uma perícia. Que já constatou que ele que ele estava com a arma. matou os dois e ele se auto-ceifou ali. Vem o dia seguinte, vem a noite seguinte. Como é que foi dormir? Não foi dormir, não tem como dormir. Foi cochilar alguns minutos de cansaço e olhe lá. Mas, assim, eu tive tenho uma rede de apoio espetacular. E eu sou mineira, eu não sou paraense. Tinha 1 ano que eu estava no Pará. E eu falo que Deus sempre me preparou para viver isso que eu vivo hoje. E Deus sempre me preparou para aquele dia. Porque eu tinha pessoas ali do meu lado, em frações de segundo, eu tinha uma equipe. Eu tinha uma rede de apoio espetacular. Assim que eu cheguei na delegacia, foi chegando gente, até a equipe de Limoeiro, inclusive, muita gente de Limoeiro foi chegando em Cametá, e eles ficaram comigo o tempo inteiro, o tempo todo. Literalmente, eu fiquei amparada, rodeada de pessoas por 35 dias seguidos, depois do fato. Que eu não ficava sozinha nem um instante, nem um segundo. Se eu demorasse muito no banheiro, não podia trancar a porta, não podia demorar no banho, não podia demorar no telefone. Se eu demorasse muito no telefone, não, tá bom, já chega, você me desculpa, depois ela conversa, tchau. Então, era bem assim. Então, eu tenho uma rede de apoio muito, muito maravilhosa, que eu não tenho dúvida que foi Deus que providenciou para mim. Você não dorme na casa? Naquele dia, você não voltou a casa depois? O que acontece? Porque você ia mudar para Belém dali 1 semana. Ia. Mas como é voltar? Não, aí o que acontece? No dia seguinte, foi o velório, né? Foi o velório. Como foi o velório? O velório, assim, você foi lá, você teve que levar os corpos para Minas? Não, o que acontece? Eles foram fazer perícia em Abaetetuba, que é uma cidade lá perto. Atravessa a Balsa, uma cidade lá perto, e voltam para Cametá, para um velório, para se despedirem de Cametá, porque eles tiveram uma vida em Cametá de 1 ano, né? Eles viveram lá em Cametá 1 ano. Foram felizes ali? Foram muito felizes lá, muito felizes. Tanto que a gente fez o velório no clube onde eles mais amavam. Era um clube recreativo onde eles estavam lá todo final de semana. Só que, por mim, no primeiro momento, eu enterraria os corpos lá. Porque eu não tenho apego à matéria. Meus filhos não eram mais meus filhos. Não importava o que seria feito com o corpo para mim, porque eu não ficaria adorando aquilo de forma alguma. Não eram os meus filhos mais. Então, para mim, poderia enterrar em Cametá. Só que a delegada geral, a adjunta, minha chefe, todo mundo estava me falando: Amanda, você tem certeza que você quer isso? Sabe quando você está anestesiada, gente? Eu não tenho certeza de nada, só faça isso. Eu só quero acabe com isso, com esse clima de despedida, que eu não queria estar vivendo aquilo. Pode fazer isso. Aí veio a equipe, a Polícia Civil em peso veio de Belém para Cametá. Eu tive um apoio imenso da Polícia Civil, imenso. Então, todos os meus superiores foram para Cametá. Veio, inclusive, essa delegada geral adjunta, e foi ela que veio conversando comigo, falar: Amanda, você não tem futuro em Cametá, você não vai mais viver em Cametá, vamos levar os meninos daqui, vamos tirar os meninos de Cametá, vamos levar os meninos para Belém, vamos cremar, aí com o tempo você vê o que você faz com as cinzas, mas não vamos deixar eles aqui, porque talvez não é a medida mais assertiva nesse momento, porque você não tem nada aqui mais em Cametá. E eles têm muito essa questão dessa tragédia ter ocorrido lá, é uma memória ruim. E isso, teoricamente, me ligaria a Cametá de uma forma muito ruim. Então, vamos tirar os meninos daqui. Falei: tá bom, vamos também. Muito inteligente e muito amoroso. Muito. Muito amorosa a forma dessa delegada. Sim. Então, ela me convenceu a gente trazer os meninos para Belém. O que foi, hoje eu sou eternamente grata a ela por isso, porque foi a decisão mais sábia do momento, até porque descer com os meninos, pousar com os meninos em Belém, mesmo eles naquelas condições, para mim foi uma sensação de alívio muito grande. Porque o desejo deles era estar em Belém. Então, quando a gente pousou em Belém, eu falei: pronto, trouxe vocês para Belém. Estamos juntos novamente. Em Belém. Vocês queriam tanto estar. Isso. Então, foi essa a sensação. Justamente isso. E aí a gente fez um velório lá em Cametá, aí a gente trouxe eles para Belém. E eles foram cremados lá em Belém. A cinza você já... Não, está comigo ainda. Tem o tempo. As pessoas acham que se crema e se jogam a cinza. Não, tem um tempo e tem um local e tem um Sim. momento.
É uma nova despedida. Sim. É um tempo que você precisa de despedida mesmo. Ainda mais você que ele arrancou os seus filhos. E ele? O que acontece com ele? Ele fica vivo ainda um tempo? Não. Ele faleceu, ele já faleceu no caminho. No caminho mesmo. Pro ele hospital. faleceu do hospital. Você teve que cuidar do translado? Não, Beto, eu não cuidei de nada. Quando eu te falo que a minha rede de apoio é sensacional, eu não cuidei de nada. Eu cuidei de quê? Quando eu voltei, quando me fizeram uma mala para eu passar a noite, né? Aí me colocaram umas roupas, uns vestidos. Eu falei, meu Deus, eu ia para Belém, né? Eu falei, eu quero ir na minha casa, eu quero arrumar a minha mala, porque eu preciso de roupa decente, né? Eu vou para um velório, para um enterro, eu sei lá. Não quero essa mala. Filhos, né? Eu sou capaz de arrumar minha mala. Não. Aí ninguém queria deixar eu ir na casa. Poxa, no dia seguinte. Eu falei, eu quero ir, eu vou arrumar minha mala. Aí liberaram, a perícia liberou a casa e eu fui. Fui com os amigos mais íntimos que estavam próximos a mim. Aí a gente foi. Não derramei. Depois do dia que eu saí do fato, eu voltei na casa 2 vezes. Eu não derramei uma lágrima nessa casa depois que eu voltei. Por quê? Porque eu não queria dar esse prazer, esse gosto para ele, de saber que ele me derrotou. Ele nunca vai ter essa sensação de que ele me derrotou, porque ele nunca vai me derrotar. Quando eu voltei para arrumar minha mala, eu entrei na casa, eu entrei no meu quarto, né? Já não tinha nada, não tinha cama, porque eles já tinham jogado a cama fora, tinha tirado tudo. Mas eu entrei na casa, no meu quarto, tomei banho no meu banheiro, fechei a porta, porque eu ia tomar banho, arrumar a mala, também que eu não consegui nem arrumar uma mala direito, não tinha a roupa ficou no mesmo nível que estava. Oi? A roupa que ela levou pro velório no outro dia, nem te conto. Não tinha condições. Aí, quando eu abro a porta do meu quarto, você não tem ideia, tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha os meus superiores, a polícia civil em peso estava na casa. Tipo, se essa louca veio fazer essa loucura... A gente vai ver qual é. Vamos acompanhar. A gente vai enlouquecer junto. Vamos acompanhar esse ato louco. Aí estava todo mundo lá. Então, o meu apoio, sim, foi sempre fantástico, foi excepcional. Agora, excepcional. ele foi para Minas? A família dele recebeu? Não, a ele filha ficou, dele? não, ele não recebeu. A família dele enterrou ele em Abaetetuba mesmo, no local da perícia. Ele não conseguiu ter ligação com nada nem ninguém? Não. A filha dele, você me falou que você tem uma ligação com ela. Sim. Ela sofreu a morte dos irmãos? Como foi para ela receber a notícia? Sim, muito, muito sofrida. Ela soube no mesmo instante, né? Porque eu acho que instantes antes ele ligou pro marido dela. Eu não lembro o que ele falou. Mas aí ela ficou me ligando insistentemente o tempo inteiro, porque o meu pai ligou para o João, meu pai ligou para o que está acontecendo, aí eu falei, porque tinha acabado de acontecer. Ele falou que ela ia precisar dele. Era para ele falar com a Marina que... Aqui tem a sobrinha da Amanda, que está sem microfone, para as pessoas entenderem. Ela está contando que ele disse para o marido da para o genro, no caso, né? Enteada, que ele, o Paulo, ia precisar dele, do genro, não? Está falando para o genro ir atrás da esposa, que ela ia precisar dele, que é a Marina. Nossa, como ele é também super autocentrado, né? Muito. Olha, ela vai chorar o rio por mim. Vai. Não, ela vai chorar o rio pelos irmãos. Como foi para ela a notícia de que o pai dela tinha tirado a vida dos irmãos, tinha tirado a própria vida? Ela teria 3 velórios ou não? Como foi? Como era? Olha, assim, eu não posso dizer a nível de emoções, porque eu te confesso que até hoje eu não consegui ligar, eu consegui falar com a Marina por telefone uma vez, que foi no dia do casamento dela. Sim. A gente conversa muito por mensagem, mas não dá para ligar ainda. Se ela estiver ouvindo a entrevista, o que você gostaria de falar para sua enteada, irmã dos seus filhos? Que ela tenha paz no coração dela. Muita paz no coração. Que os meninos sempre amaram ela demais. E eu sei o amor que ela tem por eles. Sei o amor. Que ela nunca permita que a loucura do pai dela afete a vida dela mais do que já afetou, né? Porque ela é uma menina completamente afetada pelo pai. Financeiramente aí está tentando se reerguer igual eu. Mas muita paz no coração, porque não é fácil. E eu sei que na época ela sofreu muito por saber que foi o pai que fez o que fez. Porque é uma covardia, gente. Isso é um nível de crueldade sem tamanho. Sim. Muito grande.
Quando eles faziam aniversário, seus filhos? O Marcelo? Marcelo, 1º de novembro, e a Letícia, 14 de fevereiro. Você ia passar um aniversário do Marcelo sem o Marcelo? Ele ia fazer o quê? 13 anos? Isso. Da Letícia... 10 anos. 10 anos, no fevereiro seguinte. Tem um Natal e um Ano Novo no meio. Meu aniversário, 2 de abril. O teu aniversário... Como foram essas primeiras datas? As piores datas da minha vida. E você ainda tem o Dia das Mães. Não, eu já passei por ele. Então, no meio disso tudo, ainda tem um Dia das Mães. Porque isso acontece em julho de 2023. Sim. A gente está conversando agora em setembro de 2024. São datas muito marcantes e muito marcadas. E você que queria ser mãe, como foi viver cada uma dessas datas? Como foi não comemorar? Olha, ou você conseguiu comemorar não, dentro do seu coração com eles? Não tem como comemorar. Foi muita dor no aniversário dos meninos, por saber que foi retirado deles o direito de completar outros ciclos de vida. E são crianças assim, completamente saudáveis, alegres. Viveram intensamente cada segundo da vida deles. Hoje eu falo que o que me conforta é muito isso, saber que eles viveram intensamente. Eu nunca privei os meninos de nada. Eles viveram intensamente cada segundo da vida. E eu, como mãe, fui a melhor mãe que eu poderia ter sido pelos 12 anos como mãe. Eu não tenho a sensação de remorso. E isso me traz uma paz muito grande, porque eu nunca privei, nunca tirei alguma coisa deles que eles pudessem ter. Sempre permiti muito que eles vivessem da forma melhor possível. Isso me conforta demais. Tanto como mãe quanto como esposa. Eu não tenho remorso nenhum. Eu fiz pelo Paulo tudo que eu poderia ter feito. O que ele queria que eu fizesse, eu não poderia, porque eu estaria abrindo mão de mim mesma. E isso eu não poderia fazer jamais por outra pessoa. Mas não ter o remorso, tipo, a gente podia ter... Tanto que, uma semana antes, a Letícia e o Marcelo falou para mim, mamãe, na semana que vem, vamos para o Guará, que era um parque aquático que a gente tem cota aqui. Eu falei, não, vamos esse final de semana agora. Aí, eu nunca deixei nada para depois, sabe? Eu nunca planejei, não... Eu chegava do trabalho cansada, vamos brincar disso? Não, vamos brincar amanhã, porque hoje a mamãe está cansada. Não, e a gente sempre brincava, porque os meninos gostavam muito de jogo de tabuleiro. Então, a gente sentava na mesa e ia jogando tabuleiro, vários jogos, vários. E eu nunca falei, não, vamos fazer amanhã, não, vamos fazer depois. Aí teve a viagem, vamos na semana que vem, não, vamos essa semana. Tanto Parece que a gente você tinha a sensação de que o tempo seria curto. Então eu sempre vivi assim, tipo, vamos fazer agora? Se a gente pode, vamos fazer agora, porque esse negócio de... Eu sempre vivi como que o amanhã não me pertence. Então, eu não posso fazer muito plano para amanhã, porque Sim. o que eu tenho é hoje. Então, vamos fazer hoje. Então, eu tenho hoje, vamos embora resolver isso hoje. Então, a gente sempre viveu muito assim. E isso é algo que me traz um conforto muito grande. Eu não fiquei em dívida com ninguém. Nem com o Marcelo, nem com a Letícia e nem com o Paulo. O amor parou de doer? O amor? Você falou que amava tanto que chegava a doer no coração, O amor é eterno, seu amor pelos seus filhos. E agora a dor é eterna também. Mas dói ainda a dor que você um dia percebeu. Você foi muito cobrada por ser uma delegada da mulher, ter vivido toda essa situação? Não, você não sabe que eu sou tão cobrada. Eu sou tão cobrada, muito cobrada por estar seguindo a minha vida. Eu ia te perguntar, como é a vida? A vida tem que ser seguida. E as pessoas me cobram muito isso. Tipo, como você consegue viver? Como você consegue... Mas o que as pessoas querem? Eu não entendo. Que eu me afunde, que eu me entregue a uma depressão, que eu me entregue a um sentimento ruim, que eu me deixe ser possuída. Que você finalize tudo agora? Isso. Não que eu morra, mas que eu me define. Mas que morra socialmente. Isso, morra você socialmente. Você não tem o direito, sofra, chore toda hora, todo dia, e morra socialmente. Isso. Que era o que ele queria. Cada foto que eu posto nos meus stories, no meu Instagram, na minha rede social, com um sorriso no rosto, para algumas pessoas é um incentivo positivo, para algumas pessoas também é como se fosse um vilipêndio. Como você pode sorrir se você perdeu seus 2 filhos? E ninguém entende que eu não perdi só 2 filhos. Eu perdi uma família na qual eu investi 20 anos da minha vida. De repente, eu tinha uma família e, de repente, eu estou sozinha no Pará. Não tem ninguém. Hoje, no Pará, eu sou sozinha.
A minha família toda está fora do Pará. Não tem mais. Aquela família, o núcleo principal, minha família principal não existe. Minha família principal, eu dediquei 20 anos da minha vida nela, em construir essa família, e hoje eu não tenho. Sim. Você, como é os dias sem... Você está tendo que desenvolver uma novos planos, novos olhares, novos futuros, novos destinos. Você pensa em ser mãe? Se é uma coisa que você queria tanto e conseguiu ser, e pelo que você me fala, você foi uma boa mãe, ótima mãe, e gostava de ser mãe. Sim. Você é jovem, tem 40 e poucos anos. Você pensa nisso? Beto, se tem uma coisa que me angustia hoje, que realmente me corta o coração, é saber que acabou em mim. Acabou em mim a minha história, acabou em mim a minha herança genética, acabou em mim, eu não sei quem vai estar comigo na minha velhice. Isso é algo que me martiriza muito desde o que aconteceu. Então, hoje, realmente, ter um filho, talvez até uma adoção, é uma possibilidade. Mas eu penso muito nessa questão de ter um filho meu, por conta dessa herança genética, desse segmento na humanidade. De você se manter viva de eu me manter através viva. das gerações. Justamente. É porque eu tenho certeza que seus filhos iam querer saber que você conseguiu dar um irmão para eles. Sim. Depois de tudo. Seus filhos não iam querer você triste. Eu vi as fotos de vocês, são sempre momentos muito Sim. festivos de vocês três. Então é uma questão também de você viver por eles agora. Com certeza. Todo esse tempo que foi tirado deles, você poder realizar por eles. Uhum. O Marcelo queria ser o quê? O que ele falava? Ele tinha, já porque é tão novinho, 12 anos, mas se você acha que o Marcelo estaria daqui, sei lá, com 20 e poucos anos fazendo o quê? Informática, com certeza. Tecnologia. E a Letícia? A Letícia ia ser juíza. Ela já estava nesse caminho todo. Ela falava assim, mamãe, você é delegada, eu quero ser mais ainda. Eu quero ser melhor. Ela era muito ela era muito competitiva, personalidade muito forte. Você falou para mim há pouco que você não é pegada à matéria, até que você tanto faz onde eles estiverem enterrados, porque eu entendo que você diz que o corpo no caixão não é o que você amava. Sim. O que você amava é uma essência que ali não está mais. Uhum. Não sei se você crê em algo que também te fortalece, se você tem... a religião nessa hora é uma base muito forte para a gente continuar vivendo, porque senão se tudo, não sei como você pensa nisso, mas se você puder e um dia você encontrar o Marcelo e a Letícia, o que você quer falar para eles, o que você quer fazer? Olha, na época do fato, eu estava brigada com Deus, assim, né? Eu fui, na minha adolescência, eu fui evangélica, líder de grupo de jovem e tal. Mas aí aconteciam umas coisas, eu falava, não, é incongruente demais. Deus não existe, que se existisse não permitiria isso dentro da igreja. Sim. Então eu me afastei de Deus aos 20 anos. Quando aconteceu o fato, eu não acreditava mais em Deus. Tanto que para os meninos, eu sempre falei as teorias, sempre falei as possibilidades, e eles sempre foram livres para seguir o pensamento que eles achassem mais correto. Então não foi bom por um momento que eu não tinha ninguém para culpar. Eu não culpei Deus em momento algum pelo que me aconteceu. Mas... Até porque isso foi o livre-arbítrio do homem, né? Logo em agosto, assim que eu me mudei, que eu fiquei sozinha em casa, eu tive um encontro com Deus, que foi algo espetacular, extraordinário. Com esse reencontro, eu comecei a frequentar o Espiritismo, que me traz um acalento sem tamanho para a minha alma. Me acalmou muito. Eu tive oportunidades incríveis lá, tive, né, contato com os meninos, assim, de saber que até foi dolorido saber que eles sentem, né, apesar deles partirem, eles ainda sentem muito essa retirada tão abrupta, que eles não entendem como que isso aconteceu. Mas, querendo ou não, eles vão ficar bem lá e eles precisam que eu esteja bem aqui, porque o meu bem-estar físico aqui, espiritual, influencia completamente na evolução espiritual deles. Então, é importante que eu esteja bem aqui para que eles fiquem bem lá. Para eles poderem se desligar e religar sim. Onde eles estão, sim. Então, o Espiritismo me traz um acalento muito grande. Então, hoje eu estou no Espiritismo muito, muito focada e sei que Deus, mesmo quando eu estava brigada... Estava ali com você. Ele estava sempre esteve do meu lado. Mas o que você queria falar para ele? Se você pudesse
Quando você conversa, quando você fecha o olho, o que você gostaria, um dia, se vocês se reencontrarem, que o Espiritismo permite isso, o que você vai... Não, que é a primeira coisa que você quer fazer? Não, é só abraçar, beijar e falar que eu te amo demais. Te amo demais e vou sempre amar, sempre. Dentro do Espiritismo, o perdão ele se torna necessário até para não ter o karma. É tudo muito recente o que aconteceu. Mas você consegue permitir a libertação da alma do Paulo ainda? Não sempre, é momento. sempre. Nunca guardei. Eu guardei do Paulo um sentimento na primeira semana de revolta. Na primeira semana me revoltou muito isso, de entender como que um pai que eu me achava tão maravilhoso, que amava tantos filhos, consegue colocar o amor por uma mulher acima disso. E eu fiquei muito revoltada por uma semana. Mas eu nunca me permiti alimentar dentro de mim nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento negativo. Isso é algo de sempre. Então, depois dessa primeira semana, desse primeiro choque, eu comecei a ressignificar isso na minha vida, colocando culpa na depressão. Ele fez o que fez porque ele estava deprimido. Talvez se ele tivesse em sã consciência, ele não teria feito isso. Então, ele estava doente. Mas hoje que você sabe que isso não existe? Sim, mas mesmo assim, mesmo sabendo que ele era um psicopata, querendo ou não, ele era um doente. Né? Então, eu nunca tive ódio do Paulo, nunca pensei no Paulo como um sentimento ruim, negativo. Eu tenho fotos na minha nuvem lotadas do Paulo até hoje e tem coisas que eu olho e eu não consigo apagar. Entende? Que aquele momento não tem nada a ver com esse futuro. É. Se você puder um dia encontrar com ele, o que você vai falar? E aí... Aí senta que lá vem história. Senta que lá vem história, porque é muita... Eu acho que esse crime vai te fazer uma delegada ainda maior e melhor. Sim. Porque você vai ter a real empatia. E sabe aquela coisa, eu sei o que você está sentindo? Empatia, justamente, é isso. E você realmente vai poder falar para alguém, eu sei o que você está sentindo. É isso. Todo mundo me pergunta, e aí, o que mudou em você? O que mudou em mim hoje é isso, o meu olhar como delegada para a vítima, com muito mais empatia do que eu tinha antes.